Fala, gente, graças a Deus, mais uma vez entramos ao vivo com todos vocês, com a nossa sala de leitura, nosso encontro diário, a partir das 5h57 da manhã. Agora, falta um minutinho para 6, né? Coloquei uma contagem regressiva. Aguardar só mais um minutinho para que as pessoas sejam notificadas e a gente segue com a nossa leitura. Bom, enquanto isso você pode ir dando aí o seu like, clica no joinha, deixa nos comentários de onde você nos acompanha. Se você é novo por aqui, então se você é novo por aqui, você se inscreve no canal e já abre sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta. Opa, passei aqui. Capítulo 5. Graças a Deus, né? Vamos fazer nossa oração e vamos seguir com a leitura. Senhor, obrigado por mais uma manhã, estarmos aqui reunidos diante da Tua presença e com quem está conectado conosco ao vivo e também em um momento futuro através da gravação. Sabemos que o Senhor está no nosso meio, nosso objetivo aqui é lermos e entendermos a Tua palavra. Fale conosco, fala o nosso coração, traz a revelação do que já está escrito. Sabemos que isso é obra do Espírito Santo, por isso abrimos o nosso coração e pedimos a Ti, encarecidamente, fale conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos seguir aqui. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Bom, é bom a gente resgatar aqui o finalzinho do versículo 4, que é para dar sentido aqui com o que ele está falando no capítulo 5. Então, recuperando aqui o que já lemos ontem, né? 2 Coríntios 4, lá no finalzinho, versículo 17, porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera por nós um extraordinário peso eterno de glória. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Porque sabemos que, então você vê que é a continuidade, ó. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se dissolver, nós temos um edifício, uma casa eterna nos céus, não feita por mãos, mas por Deus. Pois nisto gememos ardentemente, desejando ser revestidos da nossa casa, que é do céu. Se é que, estando revestidos, não formos achados nus. Porque nós que estamos neste tabernáculo, gememos, sendo sobrecarregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que a mortalidade seja engolida pela vida. Ora, quem nos moldou para si mesmo foi Deus, que também nos tem dado o penhor do Espírito. Por isso, nós estamos sempre confiantes, sabendo que, enquanto habitamos no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Nós estamos confiantes, eu digo, e dispostos antes a estar ausentes do corpo e estar presentes com o Senhor. Portanto, nós trabalhamos para, quer presentes ou ausentes,
possamos ser aceitos por Ele, porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber as coisas feitas no seu corpo, segundo o que tiver feito, se é bom ou ruim. Então, Paulo vem fazendo aqui a analogia aí dos dois corpos, né? Esse corpo que vai ficar por aqui, enquanto estamos neste corpo, estamos ausentes do Senhor. Não que o Senhor não esteja conosco através do seu Espírito. Ausentes do Senhor presencialmente, né? Face a face. Então, um dia isso de fato acontecerá. Paulo vem fazendo aqui essa analogia. E dizendo que espera por esse dia, ciente de que um dia todos vamos comparecer. Deixa grifado aí na sua Bíblia, versículo 10. Todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. Então, todos vão comparecer diante do tribunal. Todos. Salvos ou aqueles que não foram salvos, todos vão comparecer. Todos. Então, a pessoa foi alcançada pela graça, mediante a fé, creu em Cristo, foi justificado, teve uma vida de santidade e vai comparecer perante o tribunal também. Todos. Aquele que não aceitou, aquele que teve a sua vida desregrada, vai comparecer. Todos vão comparecer. E diante do tribunal vai ser julgado para que cada um possa receber coisas feitas no seu corpo, segundo o que tiver feito, se é bom ou ruim. Isso aqui é um alerta, né? Enquanto você está aí nesse corpo, o que você tem feito? Coisas boas ou ruins? O que você tiver feito nesse corpo vai ser julgado. As coisas boas e as coisas ruins. Os salvos também serão julgados. E mediante as coisas boas receberá o seu galardão. Se coisas ruins, menos, né? Menos. Cada um de acordo com as suas obras, como diz a palavra. Não é que as obras nos salvam, né? A obra salvadora é a de Cristo. Mas o fruto que fazemos neste corpo também de coisa boa, né? Se torna em galardão, recompensa. Versículo 11. Conhecendo, portanto, o temor do Senhor, persuadimos os homens, mas somos manifestos a Deus. E eu confio também que somos feitos manifestos nas vossas consciências, porque não nos recomendamos novamente a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhas que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Pois, se estamos loucos, é para Deus, e se estamos sóbrios, é por vossa causa, porque o amor de Cristo nos constrange, porque assim nós julgamos, que se um morreu por todos, então todos morreram. Se ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam daqui em diante para si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Portanto, daqui por diante, sabemos que não somos homens segundo a carne. Sim, embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos mais. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. E todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
não lhes imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. Ora, então somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós. Nós oramos em nome de Cristo, que vos reconcilies com Deus, porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Então, veja, vocês já sabem, já foi falado isso lá em Romanos, que todo mundo está em dívida com Deus. Todo o mundo. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. São carentes da graça de Deus. Todos. Então é o seguinte, o mundo está em dívida com Deus. O pecado afastou o homem de Deus. E Deus, no seu plano de reconciliação, ele reconciliou o mundo para ele, ele trouxe de volta o mundo para ele através de Cristo. Então, versículo 19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, em Cristo, Deus reconciliou consigo, o mundo. Não lhes imputando as suas transgressões. Então, não vou mais imputar as transgressões no mundo, mas vou imputar as transgressões de todo mundo em Cristo. Certo? E ele confiou em nós essa palavra da reconciliação. Então, isso que Deus fez de imputar os pecados do mundo em Cristo, ele confiou em nós essa palavra. Então, nós somos intermediadores dessa reconciliação. O mundo está em dívida com Deus e muitos nem sabem. Deus já proveu um meio de reconciliar o mundo para com ele, mas muitos também não sabem. Então é através de nós que essa palavra chega a essas pessoas. Certo? Então nós, versículo 20, somos embaixadores de Cristo. A gente carrega aqui no peito um brasão. Eu sou um embaixador de Cristo. Eu vim aqui para dizer para você que você está em pecado, que você está em dívida com Deus. Mas como embaixador dele, eu estou trazendo para você uma palavra de reconciliação. Existe uma maneira de você se reconciliar com Deus. Então eu sou um embaixador do reino, estou falando para você que você está em dívida com o meu rei, e também quero dizer para você que tem como você se reconciliar com ele. Como? Em Cristo. Ele aceita uma substituição penal. A dívida é sua, mas ele aceita que alguém pague no seu lugar, e esse alguém é Cristo. Então você precisa crer nele, você precisa crer em Cristo, aceitá-lo como seu único, exclusivo e suficiente Salvador. Se você fizer isso, então você vai ter reconciliação com o Pai. Cristo não conheceu o pecado, versículo 21, porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Isso é muito profundo. Capítulo 6. Então nós, como colaboradores dele, rogamo-vos também para que não recebais a graça de Deus em vão. Porque ele diz, em tempo aceitável tenho ouvido, e em dia de salvação tenho socorrido. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando em nada ocasião de tropeço, para que o ministério não seja culpado, mas em todas as coisas aprovando-nos como ministros de Deus na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento,
na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pela armadura da justiça, à direita e à esquerda, por meio da honra e da desonra, por meio da má fama e da boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como tristes, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, e todavia possuindo todas as coisas. Ó vós, coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está ampliado. Vós não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nas vossas próprias entranhas. Ora, em recompensa disso, eu falo aos meus filhos, sejais vós também dilatados. Paulo está falando aqui porque é o seguinte: os falsos apóstolos que estavam atuando ali na igreja de Corinto acabaram afastando, né, os cristãos de Corinto desse afeto ao apóstolo Paulo, a Silvano, a Timóteo, a Tito, aqueles que eram pregadores verdadeiros. Então, eles ficaram, tem um termo que usa aqui no Nordeste, eu acredito que você vai conhecer, eles ficaram, ressabiados, desconfiados, ficaram distantes dos apóstolos. E o apóstolo Paulo está aqui, defendendo a sua missão, falando que ele é um embaixador de Cristo. Não feche o coração de vocês para isso, é tempo de salvação, abra o coração. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está ampliado, a gente está de coração aberto. Vós não estáis estreitados em nós. Não é a gente que está limitando vocês de chegar até nós. Vocês não estão estreitados em nós. O caminho entre nós não é estreitados por minha culpa, mas estás estreitados nas vossas próprias entranhas, né? São as coisas que vocês pensam ao nosso respeito que está afastando vocês da gente. Eu falo com os meus filhos, né? Coloca aqui entre parênteses, aqueles que me conheceram pessoalmente, aqueles que estiveram comigo quando eu plantei a igreja. Sejais vós também dilatados. Meus filhos, abre o coração, vocês também. Vocês me conhecem, vocês sabem quem eu sou. Versículo 14. Não estejais unidos em julgo desigual com os incrédulos. Então ele ainda está tratando aqui dessa situação que alguns que não criam estavam levantando fofoca, calúnia, intriga, difamando o apostolado de Paulo. Então ele falou, olha, eu peço para vocês, não se unam em julgo desigual com aqueles que não creem. E julgo, não sei se você já viu, eu acredito que sim, uma peça de madeira, né, que coloca assim dois animais, né, vamos supor aqui que são dois animais aqui, olha aqui na Bíblia, na minha Bíblia aqui, dois animais, e eles precisam arar a terra, puxar um arado que vem aqui atrás. Então, esses dois animais, eles precisam andar juntinho, né? Se não colocar o jugo que une os dois aqui, para andar juntinho, se tirar o jugo, possa ser que cada um ande para um lado e aí não dê certo. Então, coloca o jugo e aí eles vão andar juntinho aqui, os dois, juntinho. Então, não estejais unidos em jugo desigual com os incrédulos, pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o infiel? E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo. Como Deus disse, eu habitarei neles e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei, e serei pai para vós,
e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Capítulo 7. Tendo, portanto, amados, essas promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia, da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Recebei-nos. A nenhum homem injustiçamos, a nenhum homem corrompemos, a nenhum homem defraudamos. Eu não falo isso para a vossa condenação, porque eu já havia dito antes que estais em nossos corações para morrer e viver convosco. Grande é a minha ousadia no falar convosco, grande é a minha alegria em vós. Estou cheio de conforto, transbordo, de alegria em todas as nossas tribulações. Porque quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve descanso, mas fomos atribulados por todo lado, por fora lutas, por dentro temores. Mas Deus, que consola aqueles que estão abatidos, nos confortou com a vinda de Tito. E não somente por sua vinda, mas também pela consolação com que foi confortado por vós, contando-nos os vossos desejos sinceros, o vosso pranto, a vossa mente fervorosa por mim, de maneira que me regozijei muito. Então, Paulo está falando aqui, já nessa carta, que ele já estava mais confortado, já estava mais alegre, porque Tito, levou para ele, reportou o que alguns cristãos de Corinto tinham falado ao receber a exortação de Paulo. Muitos se arrependeram, muitos choraram, muitos foram sinceros, muitos estavam em oração pelo apóstolo Paulo. Isso nos alegra muito. Eu recebi hoje pela manhã, cedinho, eu abri aqui meu WhatsApp, tinha várias mensagens de pessoas: pastor, estou orando por você, pastor, está tudo bem e tal, muito obrigado, Deus abençoe todos vocês, as suas orações, puxa, transbordem gratidão, só gratidão, gratidão a Deus, gratidão por cada um que tem orado por nós. Eu tenho certeza que as suas orações têm nos fortalecido, isso é muito bom, isso nos alegra muito. Então Paulo está dizendo isso também, que se regozijou muito. Versículo 8, porque embora vos tenha entristecido com a minha carta, olha ele falando, embora vos tenha entristecido com a minha carta, eu não me arrependo. Mesmo se me arrependesse, por perceber que a mesma carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora me regozijo, não de que fostes entristecidos, mas de que fostes entristecidos para o arrependimento, porque fostes entristecidos segundo a maneira de Deus, para que em nada recebesses dano por causa de nós. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então é o seguinte, Paulo está falando, se a minha carta severa produziu tristeza em alguns, eu não me arrependo, porque essa tristeza produziu arrependimento. A tristeza segundo Deus produz arrependimento, agora a tristeza do mundo gera morte. Se um dia eu pregar de uma forma um pouco mais dura, e essa forma de pregar provocar tristeza em uma pessoa, não tristeza com a minha pessoa, mas a tristeza por reconhecer, puxa, nisso eu estava errado. Quantas vezes eu já chamei a atenção de pessoas que estão à minha volta em dizer, isso não é cristianismo, você não está sendo cristão, a cartilha do cristão não diz isso, não está certo. Já fui enfático, já fui um pouco mais duro com membros, com pessoas que são discipuladas pela minha pessoa, em dizer, não, isso não é cristianismo, você está errado. Sou simpático, sou amoroso, eu procuro tratar as pessoas sempre com alegria, mas se for necessário ir para a disciplina, se for necessário ficar uns dias um pouco mais duro, tratar com um pouco mais de seriedade, a gente trata no Evangelho, para provocar tristeza, para a pessoa ver que ela precisa ser confrontada. Não, isso está errado.
E se ela ficar triste, que não fique triste com a minha pessoa. Isso não me alegra também, né? Como o apóstolo Paulo falou aqui, poxa, eu sei que como que a pessoa vai me alegrar, como que o nosso relacionamento vai ficar legal diante disso, mas é necessário. É necessário. Por quê? A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. E glória a Deus se isso acontecer, se a pessoa ficar triste por um tempo, mas porque a palavra a confrontou e ela pensou, refletiu, poxa, realmente, nisso eu estou errando. Glória a Deus, isso aí é salvação, né? Agora, a tristeza segundo o mundo gera morte, né? Aí acaba a amizade, aí, enfim, e muitas outras coisas. Versículo 11. Porque isso mesmo que, segundo Deus, vos entristeceu, quanto cuidado vos produziu? Sim. Que apologia. Olha só, aí a carta, né? Olha só, ele está falando, então, essa carta que vos entristeceu, quanto cuidado produziu? Sim, que apologia. Você já sabe, né? Apologia é a defesa da fé. Então, olha quanto conteúdo. Que apologia. Que indignação. Sim. Que temor. Sim. Que desejo veemente. Sim. Que zelo. Sim. Que vingança. Em todas as coisas provastes ser inocentes nessa questão. Portanto, embora eu tenha escrito a vós, o fiz não por causa do que errou, nem por causa do que foi tratado injustamente, mas para que o nosso cuidado por vós pudesse ser manifesto diante de Deus. Então, a carta foi severa, teve apologia, teve repreensão, teve de tudo. Tá bom. Não serviu para alguns? Tudo bem. Mas ainda assim serviu para mostrar o nosso zelo, o nosso cuidado. Versículo 13. Portanto, fomos confortados pelo vosso conforto, sim, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi renovado por vós todos. Porque, se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não me envergonho, mas com todas as coisas que eu falei de vós, como todas as coisas que eu falei de vós foram verdadeiras, assim também se confirmou como verdadeiro aquilo que nos gloriamos de vós diante de Tito. E o seu afeto interior é mais abundante para convosco, ao lembrar-se da obediência de todos vós, de como recebestes com temor e tremor. Regozijo-me tanto de ter confiança em vós em todas as coisas. Paulo mudou o tom do discurso, né? E depois ele vai mudar de novo. Você vê que Paulo ele vem agora em um tom mais brando. Depois lá para o capítulo... Deixa eu ver se eu consigo ver aqui na minha anotação. Espera aí. Lá para o capítulo... Opa, cadê? Aqui. 10. Lá para o capítulo 10, ele muda o tom de novo, mas aí porque ele vai atacar os falsos apóstolos. Então aqui ele vem se reconciliando com a igreja e tal. Depois ele vai mudar o tom de novo e o discurso vai ficar um pouco mais duro. Gente, eu vou ficando por aqui. Esse é o segundo bloco dessa carta aos Coríntios, né? Aí depois tem o terceiro, onde Paulo ele vai dar orientações sobre a coleta. E o quarto bloco a gente encerra, que vai ser a sua defesa contra o ataque dos falsos apóstolos, tá bom? Eu deixo um abraço de fé e força para vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.